O sistema imunológico é estimulado, né, principalmente a fagocitose, que é a capacidade das células do corpo, que são os famosos anticorpos, que todo mundo conhece, de digerir os corpos estranhos. E o interferon, que é uma proteína defensiva que é muito usada contra os vírus, que hoje está muito na moda em tratamentos de câncer com baixa resistência. Agora, veja bem, na ocasião atingiu uma criança, Zelina, que ela tinha febre sempre que o pai viajava. E a mãe ficava pirada a cabeça, querendo dar antitérmico, Novalgina, aspirina e tal. E na consulta, nós podemos observar que a criança era muito ligada ao pai. E toda vez que o pai viajava, ela ficava com medo do pai não voltar e abandoná-la. E o organismo entrava em defesa, produzindo um mecanismo de febre. Quer dizer, não é dando Novalgina que você ia melhorar essa criança. Não é verdade? Quer dizer, precisa de um tratamento mais complexo. Bem. Qual o seu nome? Vamos para outra aí, né? Essa é uma das razões da elevação da temperatura? Essa é a razão clássica, a razão orgânica e a razão psicogênica. O que é mais que faz com que a temperatura do corpo se eleve? Bem, a temperatura do corpo se eleve, agora eu vou te dar a explicação química. A explicação química é o seguinte: como a febre é uma reação natural do organismo, então no cérebro tem uma glândula chamada hipotálamo. Então toda vez que o organismo entra em estresse, em luta, para defender dos estímulos ou somatogênicos ou psicogênicos, conforme eu falei, ao contrário de que todo mundo imagina que a febre é só infecção. Então o que acontece? O hipotálamo aumenta a termogênese, que é a produção de calor. E ao mesmo tempo eleva a termólise, que é a perda de calor. Então o que acontece? A energia e o calor ficam fluindo mais velozmente, entrando e saindo do organismo. Quer dizer, olha bem essa frase: cortar a febre pelos antitérmicos é a mesma coisa que você cortar as asas de um pássaro. Você corta a defesa natural da pessoa. Você tira a capacidade individual de luta do organismo de agir por conta própria. Sim, mas existem maneiras para se cortar uma febre. Por exemplo, uma criança com 40, beirando 41 graus de febre, a mãe sempre apavora, né? Exato. Não, aí tá certo. Aí a mãe apavora, inclusive, por outras razões, no combate à febre, né? Então, medo de convulsão, medo de muita coisa. Exatamente. Então vamos falar nesse assunto. Quer dizer, a febre, então, é reação natural do organismo. Por que a febre é mais comum nas crianças? Ela é mais comum nas crianças porque o organismo das crianças não tem muitas defesas naturais. Então, quando a mãe vê um filho com 37,5, 38, o que ela fica? Louca para dar uma aspirina, uma Novalgina, uma aspirina. Bem, se a febre é uma febre baixa, 37,8, 40, 39, o que a mãe deve fazer? Somente observar o menino por 3 dias, porque pode ser uma virose, que é mais comum a gripe, e a febre passa logo. Agora, como é que você... Esse caso que você me perguntou aí da febre das convulsões. Como é que você explica isso? Vamos fazer uma explicação elementar, para ficar bem entendida para todo mundo que está nos escutando. Bem, a febre acima de 39, ela deve ser combatida? Deve ser combatida. Por quê? Não por causa da temperatura, mas por causa do mal-estar profundo que causa, e não propriamente por causa da febre. Como é que você combate a febre por processos naturais? O combate pelos processos naturais é você dando ao organismo as mesmas energias que foram acumuladas pela luta: água, glicose, sais minerais, facilitando o fluxo de calor, fazendo compressas frias de álcool e de água, ou tomando banho morno. Quer dizer, dessa forma você tira um pouco de calor do organismo, ele flui com mais facilidade. Agora, por que as mães apavoram com medo de convulsão? Veja bem, essa explicação de medo de convulsões é um terrorismo dos médicos. Os médicos apavoram as mães. Febre dá convulsão. Isso é mentira. A febre não dá convulsão. A febre alta só dá convulsão nas pessoas que têm tendência para terem convulsões. São pessoas que têm tendência para ter disritmia cerebral. Essas pessoas que têm passado na família de disritmia cerebral, então ela pode desencadear essa convulsão. Mas não é a febre que produz a convulsão. A febre produz... a febre exterioriza uma situação tal que certamente iria se exteriorizar. Eu acho que não sei se ficou bem claro. Quer dizer, o indivíduo ia ter uma convulsão. Então, quer dizer, não é qualquer febrinha mãe da aspirina. Não é verdade isso. Quer dizer, outra situação que a febre deve ser combatida rapidamente é a situação dos doentes cardíacos e dos doentes diabéticos. Por quê? Porque os doentes cardíacos e diabéticos, o metabolismo aumenta muito por causa da glicogênese. Então o indivíduo, o coração acelera, o metabolismo aumenta e não é bom para os cardíacos. Então esse problema da convulsão, que é realmente um terrorismo. Eu acho que as mães não deviam se apavorar com isso, a não ser que os meninos tenham tendência para isso. Mas na verdade, a febre deve ou não deve ser combatida? Bem, ela deve ser combatida, no nosso entendimento, com processos naturais.
Quer dizer, dando compressa de água, observando 3 a 4 dias, porque geralmente a febre passa. Porque o que dá mais febre em todo mundo? É a gripe, que é a doença mais comum da humanidade e não tem nenhum problema. Agora, quando uma febre que passa muito tempo, que fica aí uma semana, 10 dias, 20 dias, essas febres contínuas, né? Então, o que acontece com essas febres contínuas? Você teria que fazer uma análise mais aprofundada, um diagnóstico mais profundo, para você tratar do indivíduo, assim, saber um diagnóstico de profundidade. Agora, outra coisa interessante também, Zé Lino, é que as pessoas ficam com tanto medo da febre, que quando às vezes o indivíduo tem uma pneumonia, às vezes a mãe fala assim, meu menino está com pneumonia, mas ele não tem nem febre. Quer dizer, ela fica muito satisfeita porque o menino não tem febre. Quer dizer, é o contrário. Quer dizer, o menino não tem febre porque ele está grave, porque ele não tem reação. Quer dizer, a reação febril é a grande defesa do oba. Quando o menino, é como o Hipócrates dizia há 2.000 anos atrás, dê-me uma febre que eu curarei o doente. Quer dizer, você não tem febre, está ruim, né? Mas a febre, na verdade, ela traz como consequência imediata um mal-estar profundo, né? Uma Exatamente. sensação de frio, um desânimo imenso. Exatamente. Então, nesse caso, quer dizer, se você não consegue combatê-la com os meios naturais, não é proibido você dar uma Novalgina, uma aspirina, numa febre de 10, de 39, 40 graus. Agora, por quê? Porque ela é uma febre contínua, ela expolia muito o indivíduo, ela perde muitos sais minerais pela transpiração, então ela realmente dá um mal-estar geral. Agora, 99% das febres passam com 3 dias e desaparece subitamente. Como é que a homeopatia trata a febre? Bem, a homeopatia trata a febre como? Tratando de todas as maneiras como trata das outras coisas. Se o indivíduo, a primeira orientação do médico é a observação. Ficar observando o cliente, manda dar compressas, banho morno, oferecer bastante líquido. Quando o diagnóstico, quando passa 3 a 4 dias e quando o próprio médico homeopata já fez o diagnóstico da doença, amigdalite, otite, gripe, pneumonia, ele vai tratar sempre do paciente doente que está com febre, não da febre da pessoa isoladamente. Quer dizer, mas nesse caso ele valoriza muito os sintomas locais da pessoa. Então deixa eu te dar um exemplo aqui. Vou te dar um exemplo do menino aqui. Um menininho de 4 anos que ele tinha consultado 23 médicos, que ele tinha uma febre noturna. Todo dia ele tinha uma febre. Então eu fui o 24º médico que consultei esse menino. Então esse menino tinha uma febre que toda noite já tinha 6 meses que ele tinha febre. Todo dia tinha febre. Então a mãe levou em 23 médicos. Fizeram o diagnóstico de artrite juvenil. É uma doença rara chamada doença de Still. Bem, como é que... Então eu estou tratando desse menino já faz exatamente 5 meses. Esse menino nunca mais teve febre depois do tratamento homeopático, apesar de ele ter a doença que é a artrite juvenil. Tomava cortisona, aspirina, Novalgina e toda noite o menino tinha febre. Como é que nós chegamos ao medicamento desse menino? Veja bem, ele tinha uma febre sem transpiração, toda a febre dele, ele tinha sede, muita vontade de beber água, pequenos goles intensamente. O menino tinha uma insônia, ficava muito nervoso na febre e rangia os dentes. Com esses sintomas, nós chegamos a 2 medicamentos, que foram o acônito e o arsênico. E medicamos esse menino com isso e fomos tirando a cortisona ao mesmo tempo. Quer dizer, então esse menino já está há 5 meses sem febre, apesar de nós estar tratando da doença dele. Quer dizer, isso mostra que a homeopatia tem grandes recursos para tratar da febre. Agora, como é que você... quais seria, por exemplo, assim, a homeopatia teria alguns remédios específicos para a febre? Não. A homeopatia tem vários, beladona, arsênico, acônico, ferro fosfórico, pirogênio e vários outros. Quer dizer, a homeopatia não tem um remédio único para a febre igual tem a alopatia. Aspirina, Novalgina e AS, que são os mesmos remédios. Perguntas de ouvintes. Conceição, que mora no Prado, pergunta para que servem os remédios ipê roxo, condolongo e erva de bicho. Ipê roxo isso não é homeopatia, isso é fitoterapia. Ipê roxo era usado para câncer, famoso. Candulongo, eu conheço candurango, que é um remédio usado para câncer de estômago. E erva de bicho eu conheço de nome, mas não sei para que é usado. Terezinha da Vila Paris pergunta o seguinte, que ela diz primeiro que a vesícula dela está crescida e pergunta o que pode causar isso. Bem, a vesícula crescida isoladamente não tem nada. Se ela estiver doente com a textura ruim, ela pode romper e dar uma peritonite na pessoa. Agora, é muito fácil saber se sua vesícula está boa, você fazer um exame chamado colecistografia oral com prova do ovo. Quer dizer, você toma um ovo para ver se sua vesícula vai funcionar. Se sua vesícula não funciona, com certeza teria que ser operado. Porque senão você pode ter uma peritonite, apesar de não ter cálculo, como você disse aqui. Ana do Alipe de Mello diz que o neto tem 2 meses e nasceu no Canadá. Ele teve icterícia, a bilirrubina estava 130 e depois 88. Quer mandar picão para a filha no Canadá.
para o problema de icterícia. Acha que deve mandar e, mais ainda, que quantidade deve mandar? Não, o chá de picão é outra coisa. O pessoal confunde muito homeopatia com fitoterapia. O chá de picão não é homeopatia. Quer dizer, o remédio para homeopatia para isso chama fósforos. Quer dizer, se ela consultando um médico no Canadá, um homeopata, ele vai receitar fósforo para ela. Não precisa só mandar daqui. O fósforo abaixa a icterícia com 7 dias, o menino está curado. Agora, não precisa ser mandado aqui o remédio. Bárbara da Floresta pergunta se existe realmente febre interna e mais, se ela é perigosa. Bem, a febre existe aqui, igual eu falei aqui, né? A febre interna, quer dizer, o camarada está A febre interna é o ditado popular que o indivíduo fala, que você tem uma febre e não sabe o que é. Toda febre tem que ser procurada. Se uma febre de mais de uma semana, de mais de 10 dias, ela tem que ser procurada exaustivamente para saber algum diagnóstico, se a pessoa tem alguma doença. Senão você fica se espoliando com o tempo e perdendo peso e com consequências maléficas mais tarde. Helena do Funcionários, há tratamento para artrite reumatoide e também para herpes genital? Existe, eu já falei nisso aqui várias vezes, há tratamento para artrite e para herpes, só que não é um remédio assim, para artrite, toma tal remédio pelo rádio, toma tal remédio para herpes. É um tratamento mais complexo, teria que tratar da pessoa que tem artrite e da pessoa que tem o herpes. O artrite nós vamos falar um dia e o herpes também, nós vamos fazer um programa aqui só sobre o herpes genital. Última perguntinha de Rosa da Renascença. A filha de 21 anos faz tratamento para psoríase, já usou várias pomadas sem solução. Na homeopatia, há tratamento para isso? Bem, nós também já falamos nisso aqui. Quer dizer, a psoríase é uma doença que está na pele. Então, tudo que está na pele está bom, do ponto de vista homeopático, está bom. Agora, se você passa pomada, o que você faz? Você joga a doença para dentro. Aí o organismo joga a doença para fora. Então, você fica numa briga homérica, o organismo brigando com o dermatologista. Então, tem tratamento na homeopatia. É evidente que não é um remédio aqui isoladamente. Tem tratamento e muitos tratamentos. Deixa eu só terminar aqui. Claro. Deixa eu te contar um caso do camarada que, quando eu era estudante, que tinha um camarada que procurava doença rara na enfermaria do professor Caio Benjamin. Você já viu falar no Caio Benjamin? Então tinha um assistente dele, que eu não vou falar o nome, então ele procurava sempre doença rara. Então tinha um camarada lá, um camarada que era meio perturbado, um doente, e ele punha o termômetro debaixo do braço e friccionava o termômetro assim, e o camarada chegava, olhava, a temperatura estava 42, 43, né? E o camarada ficava doido, assim, descobriu uma doença rara, 43 graus de febre. Era o sujeito que flexionava o termômetro. Ai, que graça. Até a próxima terça, Um abraço, obrigado. Gente. Bom dia, minha presença do médico homeopata Ivan Coelho Maciel, que está conosco todas as terças-feiras. Nós vamos continuar daqui a pouco.